Sonho de Nabucodonosor e o decreto. Louvado seja Deus. Daniel, capítulo de número 2. O capítulo é bastante extenso, mas o tempo vai ser suficiente. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Esse capítulo ele é dividido em algumas partes, porque tem a história do que aconteceu, tem o louvor de Daniel e tem a parte escatológica do que aconteceu na época, que é a própria visão de Daniel. E nós vamos meditar no capítulo de número 2. Todos acharam? Diz assim: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que lhe declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em sílaco, ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi-me tem escapado. Se não me fizeste saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas, e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez, disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. O rei disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, para verdes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo ou caldeu. Portanto, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que lhe pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então
foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizeste saber estes assuntos do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, a qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, a qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Belsazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, a qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da sua cabeça, da tua cama, são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, porque não há em mim sabedoria, mais sabedoria do que em todos os videntes, para a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mãos, e a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro e o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a prograna das eiras do estio, e os ventos levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habite filhos do homem, animais do campo e aves do céu, eles tu os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre a terra. E o quarto reino será forte, como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste os pés e os arqueiros, em partes de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Pois a gente sabe muito bem o que é isso. No versículo 2 fala: o rei mandou chamar magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que lhe
declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Como eu já expliquei para os irmãos, a artimanha de Nabucodonosor, a forma genial, entre aspas, dele seguir ali com seu reinado era esse. Ele ia e onde ele dominava, ele recolhia os melhores para ele, para trazer para perto. E esses aqui são os conselheiros dele, os magos, os feiticeiros, né, os encantadores, os jovens mais inteligentes, como ele também chama ali, Daniel, Azarias, Misael, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui nós vemos que ele tem todo esse arsenal de pessoas para ele usar na hora que ele bem quiser usar, né? A sabedoria de vários povos diferentes. E essa era a sabedoria da época. A sabedoria da época era essa. Quem sabia fazer encantamentos, quem sabia fazer feitiçarias, quem sabia ler as estrelas. E isso é muito interessante, porque o rei ele tem essas pessoas para ele usar quando ele bem quiser. Não é assim, os governos de hoje também têm. Os governos de hoje também pegam os melhores e trazem para perto para aconselhar, para usar quando necessário. E aqui era o arsenal de Nabucodonosor, o arsenal da época. E esses entendedores aqui, vocês podem ver que de primeiro não chamou os 4 jovens inteligentes de Judá, né? Aqui de primeira mão não chamam, porque eu penso que não chamou porque esses 4 jovens, eles não esbanjavam o que eles tinham, porque o povo de Deus é humilde, sim ou não? O povo de Deus é humilde, o povo de Deus não anda por aí, eu sei de tudo, eu revelo, eu boto a mão na cabeça e o demônio sai na hora. Não, o povo de Deus é humilde. Quando precisar, estamos aqui. Mas esse povo a qual está escrito aqui, os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, eles eram diferentes. Porque eles esbanjavam ser os sábios da época, eles esbanjavam ser os melhores da época. Eles se intitulavam isso. Só que Nabucodonosor, como eu já falei para vocês semana passada, Nabucodonosor ele era muito inteligente, muito inteligente. É um rei muito astuto, muito esperto, e ele não foi na onda do que os caldeus queriam que ele fizesse. Porque interpretações, se for para inventar uma interpretação de sonho, até eu e você consegue fazer, sim ou não? Alguém te conta o sonho, você fala, isso aqui, é dente, vixe, pode saber que é morte. Eu sonhei com um pedaço de carne, vixe, é morte. A gente tem muita interpretação maluca, né? Sonhei com algodão, misericórdia. Então assim, interpretação de sonho, até nós tem um monte de superstição que vem dos bisavós, para os avós, para a mãe. Se eu chegar lá em casa e contar um sonho para minha mãe fala na hora o que é. Porque o povo antigo tinha isso e ia passando as coisas de geração em geração, né? Então interpretar sonho é como se nós soubéssemos. Nabucodonosor não era besta. Nabucodonosor era esperto. Os caldeus chegou para ele falando, conta-nos o sonho que a gente dá a interpretação. Só que os caldeus também, eles eram astrólogos, eles também tinham esse negócio de ler as estrelas, né? Áries, Escorpião, Leão, essas coisas que o povo pagão tem hoje em dia, né? Você é de qual signo? Qual signo que é o é de peixes? É aquário? E tem crente que ainda liga para essas coisas. Mas isso, nem Nabucodonosor, gente, caiu nessa. Imagine eu e você hoje apegado com um signo. Eu sou de peixes. O povo fala que eu sou de peixes, que eu nasci em março. Aí fica ali entre 18 e 19. Tu é de peixes. Eu não entendo disso.
Nem Nabucodonosor foi por essas ideias. Por quê? Qual era a artimanha? Quando os caldeus falaram para Nabucodonosor, fala para nós o sonho que nós vamos interpretar. Nabucodonosor, esperto, ele era muito genial. Ele falou: vocês estão querendo ganhar tempo. Mas a gente vai ver lá na frente que Daniel pede um tempo. Enquanto os magos, os astrólogos, os caldeus, eles estavam tentando ser espertos com Nabucodonosor, lá atrás Daniel estava sendo humilde. É muito diferente o posicionamento, o quanto Daniel era diferente. Daniel estava incluso no meio desses, apesar de não ser chamado para essa convocação. Daniel não foi chamado para essa convocação de descobrir o sonho e de interpretar. Daniel não foi chamado. Daniel recebeu a notícia de que era para matar ele, porque ele fazia parte desse grupo, mas ele não fazia as coisas conforme esse grupo fazia, esse grupo de conselheiros. Então, dentro do arsenal desses magos, astrólogos, os caldeus, os encantadores, tinha 4 jovens: Daniel, e vou chamar pelo outro nome, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles faziam parte desse arsenal de Nabucodonosor, mas eles não se comportavam da mesma forma. A gente pode notar a diferença do comportamento, que quando acontece isso aqui, eles estão em casa. Eles não estão lá puxando o saco do rei o tempo todo. Eles não estão lá fazendo tudo que o rei queria o tempo todo para ganhar honras, Não, eles estavam lá porque eles foram convocados para estar lá, porque eles foram exilados, mas não era da vontade deles servir o rei. Eles não tinham essa ambição, mas eles foram escravizados a servir o rei Nabucodonosor. E nós vamos seguindo aqui ao que acontece. O rei conta: eu tive um sonho, versículo 3, para saber, o sonho está perturbando o meu espírito. O rei está incomodado com esse sonho, a ponto dele, o incômodo desse sonho foi tão grande, a ponto dele dizer um decreto para matar todo o arsenal dele. Os melhores da época em volta dele, ele estava disposto. Agora nós temos que imaginar o tamanho dessa perturbação. Ele repete isso. Ele está perturbado com este sonho. No versículo 4: e os caldeus disseram ao rei: ó rei, vive eternamente, já puxando o saco do rei. Vive eternamente, diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. Se não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas de monturo. Olha só isso, me tem escapado. Como assim me tem escapado? Os sonhos naquela época tinha as questões astrólogas para interpretar tudo, né? Então eu olhava para as estrelas e até para dar um nome para as pessoas. Nasceu, olhava para o céu, é a estrela tal. Vamos chamar essa criança de tal nome. Então tudo envolvia as estrelas. Então, se eram astrólogos e está chamando os astrólogos para interpretar um sonho, é porque era para estar nas estrelas o sonho. O sonho do rei. Não, o rei é importante. Não é um rei qualquer, é um rei de um império. Um rei de um império não é um rei como um dos Estados Unidos. Não, é maior. Nabucodonosor, ele tinha já, todo aquele povo do Oriente que fala, a Babilônia tinha ali escravizado tudo. Ela tinha dominado toda aquela região, onde a gente conhece hoje como Israel, Palestina, Rússia, toda aquela região para aquele lado de lá, ela já tinha tomado conta de tudo. Então nós não estamos falando de um rei qualquer, de uma nação, nós estamos falando de um rei de um império.
Então o sonho me tem escapado. O sonho já saiu. Vocês têm que falar qual é o sonho agora e a interpretação, porque o sonho não está aqui comigo, é vocês que sabem. Vocês estão entendendo? Então, o que Nabucodonosor está falando já é para vocês saberem o sonho. Vocês são os astrólogos. O sonho me tem escapado. Ou seja, vocês que têm que dar o jeito de vocês. Vocês não são magos. Vocês não são encantadores, astrólogos. Se vira para me dar o meu sonho. Eu não vou falar. E nisso, os caldeus, eles começam a contestar de uma forma que eles também estão certos. O rei está certo, em parte, porque para o rei o sonho dele está lá nas estrelas. Para o rei o sonho dele já é para estar no entendimento do povo dele, porque aquele povo se intitula os melhores da época. E a contestação dos caldeus também ela é uma contestação justa. Por quê? Porque o que o rei queria era tipo uma adivinhação. E o que os caldeus falam é: não tem como o que você está pedindo. Não tem homem nessa terra, não tem homem em cima dessa terra, nem senhor, nem dominador, capaz de dar o que o Senhor quer. Não tem nenhum senhor ou dominador que já pediu ou peça algo que o Senhor está pedindo. Então é uma contestação dura que o rei está recebendo de contrapartida. E é verdade. Em questão de adivinhar o que está na cabeça de alguém, o que alguém sonhou, para vocês terem ideia, nem o diabo consegue saber o que está aqui dentro de nossa cabeça. Nem Satanás. Ele lança seta, ele lança pensamentos, mas ele não sabe o que está se passando dentro da nossa cabeça. Isso não é permitido para ele. Mas ele é astuto. Ele é astuto. Ele conhece a gente pelos nossos comportamentos. Ele sabe aquilo que afeta a gente e aquilo que não afeta. Ele sabe os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, porque ele está ao nosso derredor. E ele não dorme também, porque ele é espírito. Então ele está o tempo todo nos vigiando desde a nossa infância. Então, como o apóstolo Paulo fala em Efésios, nós não devemos superestimar a artimanha do inimigo. Mas, em contrapartida, ninguém sabe o que tem na cabeça do outro. E nem a Satanás é dado esse poder dele saber o que se passa pela cabeça de alguém. Então, o que os caldeus estavam falando é verdade. Se não tem como ler pensamento, quanto mais saber o que o outro sonhou à noite. Não tem como. Mas nós vemos a seguir, vamos para o versículo 7. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei, versículo 8: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a interpretação. Então, o que os caldeus estavam querendo? Ganhar tempo. Qual era a tática deles? Nós vamos ouvir o sonho do rei. O rei conta o sonho para a gente se reúne, faz toda a interpretação. Se não fizer sentido, a gente vai preparar as palavras que o rei quer ouvir, porque ele é rei. Então, o rei já sabia disso. Tem gente caindo nessas coisas nos dias de hoje. Tem profeta em várias igrejas falando aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que massageia o ego das pessoas. O povo já está doutrinado em uma coisa: eu quero ir para a igreja o quê? Buscar a minha bênção. Eu quero a minha bênção. E aí o povo vai para a igreja: eu quero a minha bênção.
E o profeta já sabe que o povo quer bênção. Vou falar de quê? De bênção. Toma a bênção. Receba a bênção. E o povo vai se enganando com isso. Gente, nem Nabucodonosor caiu nessa. Nabucodonosor queria uma coisa verdadeira. Uma coisa que de fato fosse verdade. Mas Nabucodonosor, nesse momento, ele vê que ele não vai ter. Ele não vai ter isso. O povo que ele chamou para interpretar não é capaz de fazer. Aí quando a gente se coloca no lugar dos caldeus, é complicado. Porque não tinha como nem chutar o sonho. Eles não podiam nem... Se eles errassem o sonho, já era. Ia morrer do mesmo jeito. E a sentença é muito dura. Porque a sentença é: vai morrer vocês e a família de vocês. Ou seja, o que o rei estava querendo dizer: eu vou derrubar a casa de vocês. Vai morrer você e a sua família. Porque o que ele sentiu da perturbação do sonho foi algo muito sério. Ele já não era muito bem das ideias. Nós tem que... Convenhamos. Nabucodonosor, ele não era muito sério. Apesar de muito inteligente, muito genial nas suas coisas, mas a gente vê, até a própria sentença dele que Deus dá para ele é viver como um bicho, como um animal, né? Então nós podemos perceber isso, mas ele era um rei muito esperto, muito esperto. A seguir, no versículo 11, portanto, vamos para o 10. Responderam os caldeus na presença do rei: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. De fato, tinha na época outras culturas, essa época aqui tinha também ainda o Império Sírio, na mesma época, e o Império Sírio a mesma coisa. O Império Sírio tinha também os seus melhores ali para esse tipo de coisa, astrólogos, magos. A gente vê que o Egito tinha isso também, né? Quando Moisés vai libertar o povo, Faraó, em contrapartida, chama seus magos também. Vai falar: meus magos também sabem fazer o que vocês sabem fazer. Isso era da época, ter os magos ali para ostentar poder. Eles ostentavam poder dessas formas. Era a forma deles ver algo sobrenatural para eles poder idolatrar outros deuses. No versículo 11, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Olha que interessante esse versículo. Olha, esse versículo ele é muito interessante. Porque quem está falando isso aqui é os pagãos, os caldeus, né? Os que se diziam melhor da época. E ele percebe uma coisa: o que o rei quer é só um Deus para fazer. Só que não tem Deus nem gente. O Deus está longe, o Deus não está vendo aqui embaixo. Porque qual era a ideia de religião da época? Para que um Deus fizesse contato, tinha que haver uma cerimônia, um ritual, né? Aqui, eu não sei os deuses babilônicos, mas nós vemos que o Belzebu tinha que fazer até sacrifícios com crianças, né? Para eles oferecer a demônios, para eles terem um contato sobrenatural, para ver algo feito por um Deus, né? E de fato, o satanismo está aí provando isso. Eles fazem sacrifícios para eles ver coisas sobrenaturais malignas, para eles ver algum Deus fazendo alguma coisa, mesmo que seja, que a gente sabe que é demônios. E aqui o caldeu já sabia, é só um Deus para fazer isso, e não tem Deus na carne. Naquela época não tinha. Mas quando Jesus morre na cruz e manda o Espírito Santo, aí Deus entra dentro do homem. Aí Deus faz morada. E de fato, os caldeus eles não entendiam
o Deus na percepção que a gente conhece. Mas olha, vou ler novamente. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão Deus, cuja morada não é com a carne. Ou seja, ele está falando, só o Deus no céu para fazer isso. Só o Deus que... Um Deus pode adivinhar isso, cuja morada não é em carne. Só que o nosso Deus é tão humilde que ele se fez carne. Jesus, ele se fez carne e habitou entre o povo, né? Aqui eles não faziam ideia de que isso um dia ia acontecer. E de fato aconteceu. Versículo 12. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. É onde a gente fala, coitado dos 4 meninos. E aí eu falo os 4 meninos porque nessa época eles eram jovens ainda. Eles eram jovens. Os 4 meninos tá lá tranquilo na deles e só chega o comandante falando, o rei mandou matar todo mundo e é agora. Pode vir que o rei mandou matar. Imagine se você morresse por culpa dos outros. Você não tem nada a ver com aquilo, mas é porque em parte Daniel tinha que estar aqui no meio, no meio desse povo, ele fazia parte desse mesmo povo, os sábios da Babilônia. Daniel estava inserido entre os sábios da Babilônia, mas ele não era como os outros. Os 4 meninos não eram como os demais. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que ele fossem mortos. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Porque respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandato para matar o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Imagina o comandante falando, então o rei sonhou. Ô gente, quando a gente se coloca no lugar é triste, mas tem hora que chega a ser engraçado. Pensa aí, o guarda contando para Daniel, então o rei sonhou, perguntou lá para os outros não souberam responder, falar qual era o sonho dele, e agora o rei decretou para matar vocês também, que vocês são tudo igual, né? Vocês são da mesma farinha. Pensa aí, porque Daniel era desses, mas Daniel veio de um povo diferente. Daniel veio de Judá, terra do Senhor. Daniel não foi criado como os caldeus, como os magos, nem como os astrólogos. Ele foi criado como um servo de Deus. Ele foi ensinado como um servo. Daniel não comia como os ímpios e não cuidava da sua vida espiritual como os ímpios. Ele se santificava nos alimentos e se santificava na vida espiritual. Os 4 meninos eram diferentes. Ali, então, depois que o rei Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Isso no versículo 16. Daniel pediu ao rei tempo. E olha que interessante. Pouco tempo atrás, vamos dizer, coisa de 1 hora atrás, os caldeus estavam tentando ganhar tempo. Mas estava tentando ganhar tempo para fazer uma artimanha. Aqui é diferente. Daniel pediu tempo. Ué, mas se eles são tudo igual, se é tudo os sábios do rei, por que um está tentando ganhar tempo e o rei não deixa? E o outro pede tempo e o rei dá? Isso é interessante, né? Por causa de uma coisa chamada comportamento. A pessoa que se porta de verdade, de maneira sincera, o rei olhava para os caldeus e falava, você é tudo trapaceiro, mentiroso, sem vergonha. Tá tudo tramando as palavras mentirosas, as palavras bonitas, eu já conheço essa raça. Mas os meninos ali é diferente.
Aqueles meninos ali, se me pedir, eu dou. Isso é muito forte, irmãos. Porque a gente tem que olhar onde o comportamento nos leva. O que um estava tentando conseguir, o rei não deu. E o que o outro está pedindo, o rei dá. Mas já tinha decretado. E tem esse negócio, palavra de rei, não volta atrás. Já tinha chamado os meninos para matar. Mas Daniel fez o quê? Pediu tempo. Aqui nós vemos que é no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. No versículo 1 fala: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Olha que interessante isso. Pouquíssimo tempo que eles tinham chegado. Pouquíssimo tempo que eles faziam parte desses sábios do rei. Mas já foi tempo suficiente para mostrar a integridade. Foi tempo suficiente para mostrar que o comportamento deles era diferente. Pouquíssimo tempo, mas eles já conseguiu mostrar que eles não falam mentira. Pouquíssimo tempo para mostrar que eles eram diferentes. E é por isso que a gente tem que se entristecer quando a gente vê uma igreja na face da terra hoje tendo o mesmo comportamento do povo pagão, fazendo as mesmas coisas que os outros lá de fora fazem. Porque os meninos aqui não. Os meninos aqui já tinham perdido tudo. Familiares, toda a cultura, o templo deles tinha sido destruído. Mas aqui foi diferente. Eles se mantiveram na postura. Eles mantiveram a postura. E o rei deu tempo para eles. Então Daniel, versículo 17, então Daniel foi para a sua casa e fez saber caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como os restos dos sábios da Babilônia. Aqui eu acho muito interessante. Porque Daniel, ele não foi orgulhoso de também querer enfrentar essa bronca sozinho. Ele tem intimidade com Deus, ele sabe. Para ele pedir tempo para o rei, é porque ele sabe que Deus vai responder ele. Ele sabe que Deus vai falar com ele. Mas Daniel tinha seus companheiros para orar com ele. E a gente tem que ter os nossos. Sim ou não? Lá em casa é eu, minha esposa e Helena. Helena, a hora que vocês, meus irmãos, vocês têm que ver. É uma bênção para orar. Não é, Helena? E você também tem que ter seu companheiro de oração. Aqui Daniel tinha um companheiro de oração dele. Os 3 companheiros ali. Primeira coisa que ele fez foi: gente, vamos orar. Gente, vamos orar. A gente corre aqui para a igreja, vem para o ponto da gente, vamos orar. Mas é isso. Mateus 19, 18, ou é 18, 19, eu sempre confundo. Diz que se 2 entrar em concordância e pedir a Deus, Deus vai e faz. E aqui foi o que aconteceu, o cumprimento do que Jesus falou, lá em Mateus. Os 4 companheiros oraram, e vamos ver o que acontece. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Eu acho muito interessante essa parte, porque Daniel, ele podia estar apavorado, porque ia morrer se Deus não falasse, né? Daniel apavorado, porque a coisa mais natural de se estar, talvez eu estaria, talvez você estaria, é apavorado. Então eu recebi a visão, irmão, a gente ia correr para o rei e falar: rei, eu sei, rei. Não, Daniel primeiro foi louvar a Deus. Ele foi adorar o Senhor pela visão. Agora, a visão é que é algo profundo. E é por isso que eu também penso que ele louva logo a Deus. Ele louva a Deus por vários motivos. Primeiro, não vai morrer. Deus já falou qual é o sonho. E a interpretação era o que Nabucodonosor queria para não matar
né, todos os sábios. Segundo e mais importante motivo dele louvar a Deus é a própria visão. Porque a própria visão que é forte. Ele não só louva a Deus porque ele se livrou de morrer. Para mim, o maior motivo dele louvar a Deus é pela própria visão que ele viu também, que foi o mesmo sonho de Nabucodonosor. E mais a interpretação, que é algo mais forte ainda. Aí, olha o que Daniel fala, olha o louvor dele. Falou Daniel e disse, versículo 20: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Olha o que Daniel chama essa questão. O livramento para ele é só uma questão, é o assunto do rei. Nós vamos resolver o assunto do rei. Mas ele está feliz mesmo é com a visão e a interpretação da visão. Porque Deus revelou para ele o que ia acontecer. E são acontecimentos muito grandes na história. Os livros de história contam essas histórias dos impérios. E são histórias tremendas da época. Eu acho muito interessante esse louvor de Daniel, porque aqui, no louvor dele, dá para ver que também foi como se ele tivesse tido uma experiência com Deus. Coisa boa é ter uma experiência com Deus, né? E aqui parece que foi isso. Daniel é como se ele tivesse ali uma experiência com Deus quando ele teve essa visão. E nessa visão, ele cita já algumas coisas particulares da própria visão. Ele fala no versículo 21, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele já está falando aqui da própria visão que ele teve, que Deus deu para ele. Já faz parte da visão, ele está louvando porque ele está vendo que Deus faz isso. E essa certeza, a hora está indo embora, mas é muito forte isso, porque a certeza de que um dia aquele cativeiro ia mudar, que as coisas iam mudar, era muito grande. Ele viu isso pela visão. Ele viu na visão que o povo não ia ficar cativo para sempre. As coisas iam mudar. Nós vamos seguindo. Então Arioque, versículo 25. Então Arioque introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos do cativo de Judá, a qual fará saber ao rei a interpretação. Eu acho muito interessante isso, porque em questão de posto, como o rei era um rei pagão, o próprio general aqui, o Arioque, ele coloca Daniel tipo assim, eu achei um ali. É como se ele falasse assim, entre os cativeiros de Judá tinha um ali que ele falou que ele consegue. É como se ele menosprezasse. Tem um ali entre os cativos de Judá. Por exemplo, cativo de Judá. É como se ele estivesse falando assim, lembra aquela vez que trouxe os meninos? Então, tem um deles lá de Judá que ele consegue trazer a interpretação do sonho. E para a gente ganhar tempo, o sonho é o seguinte: o rei ele viu uma estátua. Essa estátua ela era muito grande e bonita. Essa estátua grande e bonita, a cabeça dela era de ouro, né? O ventre e até a coxa era de prata. Tinha também
as pernas, ou melhor dizendo, a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, do ventre, da barriga até as coxas de bronze, e as pernas e pés de ferro e de barro. Então nós temos que imaginar uma estátua dividida em 4 partes, né? Não é 5, são 4 partes: ouro, prata, bronze e barro e ferro. Mas é praticamente junto: pernas e pés, barro e ferro. A primeira interpretação que Daniel dá: a cabeça é você. A cabeça é o próprio rei Nabucodonosor. Cabeça de ouro. Por que cabeça de ouro? O próprio Daniel explicou: você é o cabeça de ouro. Todo homem, ave, animais do campo, terra, o Senhor deu para você. E de fato, o Império Babilônico ele foi muito grande. Ele dominou muito. Então era um império gigantesco. E o rei Nabucodonosor, muito vaidoso e muito inteligente, ele soube governar esse império. E a gente vê que é cabeça de ouro porque foi Deus que instituiu. Foi Deus que permitiu, Deus que deu. Para que Deus deu? Só para punir o povo dele. Já pararam para pensar nisso? O pecado do homem fede tanto para Deus, incomoda tanto, e Deus é tão ciumento com o povo dele, que Deus deu tudo para um homem só, para esse homem ir lá e punir o povo dele por causa do pecado. Isso é muito sério. E não é que Deus é ruim, é que Ele é santo. Ele é muito santo. Então, esse é a cabeça de ouro. É o próprio Nabucodonosor. Depois vem braços e peito, que são de prata. Toda essa região aqui, de prata. E aqui ele está falando do Medo-Pérsia. O Império da Babilônia foi do ano 606 a.C. até o 539, porque conta de trás para frente. Depois, em 539 a.C., quem dominou geral, toda aquela província daquele lado de lá, foram os Medo-Pérsia. E pensa num império terrível. Um império terrível. O Império Medo-Persa era assim: ou você é meu escravo, ou morre. Eles não tinham piedade. Ou é meu escravo, ou morre. E depois do Império Babilônico, o que vem é justamente esse império, os Medo-Persas. Nós falamos disso lá no Apocalipse, quando nós falamos que a besta, ela tem o corpo de leopardo, não é isso? A besta, ela tem o corpo de leopardo. E o leopardo era representado justamente por esse império, o Medo-Persa. E é por isso que a besta, ela tem corpo de leopardo, justamente por causa desses impérios aqui, ó. O ventre e a coxa de bronze. Qual império é esse que vem depois do Medo-Persa? A Grécia. A Babilônia perdeu para os persas, e os persas perderam para a Grécia. Então, o que nós vemos lá em Apocalipse, na besta, o corpo de leopardo, ele tinha perdido para os pés de urso, que a besta tem pé de urso. Ou seja, a besta que vai dominar o mundo, ela tem a força de todos esses impérios. Vocês estão entendendo? Eu expliquei isso quando a gente estava falando de Apocalipse, e agora dá para a gente entender melhor. Era o império que ganhou da Babilônia, que é os Medo-Persas, perdeu depois para a Grécia, que aqui já é o de bronze, ventre e coxa. Eles dominaram de 331 até 146 a.C. Depois vem pernas e pés
que é de ferro e barro. Esse é o Império Romano. Esse é o império da qual nós falamos que a besta tem boca de leão, né? Aqui é o Império Romano. O Império Romano dominou em 146 a.C. até 476 a.C. Mas nós temos que prestar atenção no que Daniel falou a respeito dessas interpretações que ele dá. O último império, ele fala que é um império que é forte, mas é fraco. É forte, mas é dividido. Por que é dividido? O Império Romano, ele foi um império que, igual Daniel falou aqui, ele esmiuça. Como o ferro quebra, ele esmiuça. Foi um império esmagador. A gente pode ver isso pelo que fizeram com o próprio Jesus, né? E quando a gente tem que entender que a morte de Jesus na cruz era uma cultura de se fazer com as pessoas aquilo. Eles faziam aquilo com todo mundo que era contra eles. Se você violasse uma lei, era crucificado. Quando via alguém passando, carregando a cruz na rua, a pessoa já sabia, esse aí fez alguma coisa errada e está indo para a morte. Qual era a acusação de Jesus para Jesus ir para a cruz? Jesus falou que ele era o rei dos judeus. E a acusação como eu posso dizer, contra o Estado, que era o Império Romano, é que Jesus falou assim: eu sou o rei dos judeus. Então, quando Pilatos chega para Jesus, qual é a acusação contra ele? És tu rei dos judeus? Jesus fala o quê? Tu que está dizendo. Tu mesmo dizes. Então, Jesus confirma que ele é o rei dos judeus. Só que para o Estado, isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa. Então, Jesus vai para a cruz por causa dele falar que ele que era o rei daquele povo, da qual era César que dominava. Então a acusação contra Jesus foi essa. Mas teve outras acusações, né? Que Jesus falou que era o Filho de Deus. E aí já não envolve o Império Romano, mas envolve a própria religião judaica. Jesus chegar e falar que ele é o Filho de Deus, sendo que os judeus não estavam acreditando. Como é que é o nome? Os fariseus, os saduceus. Então, a gente vê o que o Império Romano era capaz de fazer. A crueldade que fizeram com Jesus, eles faziam com várias pessoas. Os discípulos de Jesus foram tudo mortos, exceto João, mas os outros foram tudo mortos também, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, cerrado ao meio, porque o Império Romano ele era muito terrível. Mas o Império Romano tinha um problema, e é por isso que ele é de barro também. O problema do Império Romano era a própria corrupção dentro dele. O Império Romano ele chegou numa fase que ele mudava de imperador direto. Por quê? Porque era um império dividido. Então ele mudava de imperador direto, por quê? Porque os imperadores morriam. Morria de envenenamento, morria de assassinato, morria de traição, porque era um império dividido. E Daniel fala isso. O que eu estou querendo dizer com toda essa conversa? Do jeitinho que Daniel falou, é verdade. Aconteceu do jeitinho que ele viu. Lembrando, Daniel viu isso aqui antes de acontecer. Quando jovem ainda, Daniel viu essas coisas. Mas tem um versículo aqui que é interessante. Deixa eu achar esse versículo aqui. Que é o versículo 44 do capítulo 2. Olha comigo. O versículo 44. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo.
esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Olha o que Daniel viu. Olha por que Daniel estava louvando. Por que Daniel não saiu correndo para o rei? Rei, eu tenho a interpretação. Não. Ele tinha visto uma coisa muito melhor do que o que o rei queria saber. Ele viu que Deus ia se levantar. Olha o que ele está falando. O Deus do céu se levantará. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Até hoje a gente não viu o reino. A gente só vive o reino. Já perceberam isso? Esse reino eu nunca vi. Eu vivo ele, eu sinto o reino. Porque esse reino é espiritual. E Deus levantou o reino. E quem é que vai destruir esse reino? Como? Se o povo está disposto a morrer. Por isso que eu falo, eu e você tem que estar disposto a morrer. Porque é dessa forma que o reino não é destruído. Um povo convicto, eu sigo Jesus até a morte. Tem que ser assim. Para vocês terem ideia, o que é um povo convicto? O exército dos Estados Unidos passou mais de 20 anos lá no Afeganistão, no Irã, lá para aquele lado. E eles já gastaram lá, em guerras, 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. Olha que forte isso. Eles já gastaram 1 trilhão e 100 bilhões de dólares tentando escravizar um povo que não dá o braço a torcer. Estou falando de muçulmano, estou falando do povo, aquelas mulheres que usam burca. Os Estados Unidos tentou dominar lá por mais de 20 anos, mas o povo não dá o braço a torcer. Aí, no antigo governo, eles desistiram, falaram, não dá para gastar mais dinheiro tentando escravizar esse povo. Não dá para gastar mais dinheiro. Largaram 80 bilhões de armamento de guerra para trás e tiraram as tropas e voltaram atrás. Por quê? Porque um povo que não se dobra pode ter o dinheiro que for, meu irmão, que o povo fica de pé. Quanto mais o povo de Deus que tem o Espírito Santo no coração, que tem o Espírito Santo dentro. Isso é muito. Isso aqui que Daniel falou, ele fala: ó, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Porque de fato não tem como destruir. Os apóstolos foram torturados para negar Jesus, não negaram. Pedro, depois do Espírito Santo, teve o prazer de morrer por Jesus. Antes do Espírito Santo ele fugiu, ele correu, mas depois do Espírito Santo já era, está selado. Então essa é a convicção do povo de Deus. Olha a questão, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Como assim não passará a outro povo? Esse reino não passará a outro povo. O reino que o Senhor levantou não passará a outro povo. Por quê? Porque o povo de Deus é um povo só. Não vai trocar de povo. É os filhos dele, pronto. É um só povo. A gente, depois que entra nesse reino, a gente não morre mais. A gente morre e pode morrer a carne. Mas é um povo só. Desde o início. Entrou no reino, faz parte de um povo. Não passa para outro. Não tem troca de rei. Não, continua sendo o mesmo. E aí vem o que nós estudamos em Apocalipse. Quem prestou atenção, pega isso aqui e faz assim, ó. Esse povo, esse reino, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre.
Quando é que acontece isso? Hã? No Armagedon, acontece de fato em duas ocasiões. Armagedon e final do milênio. No Armagedon, junta as nações tudo para ir contra Jesus. Jesus faz o quê? Com a espada da sua boca, mata todos. A palavra é essa, mata todos. E ali está estabelecido o reino dele. Aí agora é o reino físico. Aí é o reino o quê? Milenar. 1000 anos do reino de Deus na terra. Mas aí depois Satanás é solto. Satanás engana as nações. Mas aí cai fogo do céu. Não é? E o povo não precisa nem pegar em arma, porque o reino do Senhor já está estabelecido. Quando se vira contra Jesus, ali no final do milênio, o reino já está estabelecido, ninguém destrói, morre todo mundo que está contra Jesus, e aí é novos céus e nova terra. Ou seja, é disso que Daniel está falando. Daniel está falando do que nós aprendemos aqui nas semanas passadas, de um reino que será estabelecido para sempre. Mas aí olha que interessante, Jesus, no Sermão da Montanha, ele começa a estabelecer esse reino ali com toda humildade. Se nós for lá para Mateus capítulo 5, Jesus começa a estabelecer esse reino com quem? Com o povo mais improvável da época. Os que choram, os pobres, os maltrapilhos da época. Jesus começa ali no seu sermão a falar: feliz é vocês, feliz é os que choram, felizes os que sofrem, felizes os perseguidos. Então, esse reino é muito diferente, porque o reino que Jesus começou a estabelecer lá atrás no Sermão da Montanha, ele vai tomando uma proporção cada vez maior. Ele começa numa montanha. Lembra de João Batista pregando? É chegado o reino dos céus. Ele já começou a ser estabelecido ali desde João Batista. Chega Jesus, vai tomando o que? Uma proporção maior. Aí toda aquela multidão passa a fazer parte do reino de Deus. Dessa proporção vai crescendo, grandes multidões vão correndo atrás de Jesus, crendo em Jesus e entrando para o reino. E esse reino vai crescendo. O reino espiritual vai crescendo e vai crescendo. Jesus morre na cruz. Fica 120 orando. Desses 120, os 120 no templo fica cheio do Espírito Santo. Vem agora uma perseguição, mata Estevão, o povo tem que espalhar. E aí o reino vai crescendo. E como é que mata esse povo? Como é que acaba com esse povo? Não tem como. E o reino vai crescendo e vai crescendo. E aí nós temos o Novo Testamento todinho, né? Espalhando, o povo sofrendo, o povo sendo perseguido, mas o reino vai crescendo. O reino vai crescendo. E hoje já tomou toda a terra. E Daniel fala disso. A seguir, para sempre. Da maneira como viste, do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, e sobre o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou que lhe fizesse oferta, manjares e perfumes. Eu perdi aqui a parte que fala, mas Daniel ele fala a respeito desse reino que ele não... Ele toma toda a terra. De um reino que toma toda a terra. E nós vemos que o evangelho está espalhado nos 4 cantos da terra. Tem lugar para chegar? Tem. Esse dia eu estava vendo um homem fazendo entrevista na rua com gente diferente assim, ele perguntava: você conhece Jesus? Ela: não.
Você conhece Jesus? Quem? Então tem gente ainda que não sabe quem é Jesus. Tem aquele vídeo também que a pessoa chega assim e fala: 5 milhões ou Jesus? Ela, 5 milhões. O povo, a cabeça do povo hoje é essa. O povo tem esse pensamento. Aqui nós vemos que Nabucodonosor ele vai para adorar Daniel, mas Daniel joga toda a honra e glória para quem? Para Jesus. Se fosse outro com comportamento igual dos caldeus, dos astrólogos, ia falar: eu sou o cara. Pode perguntar. Tem mais nada não? Pode perguntar. Mas Daniel não. Daniel, foi o Deus dos céus, o Deus de meus pais. E aí Nabucodonosor reconhece que verdadeiramente seu Deus é o Senhor dos reis. Nabucodonosor reconheceu, por causa do comportamento de Daniel e dos outros 3 meninos, que eles serviam a um Deus poderoso. E é por isso que eu e você, nós estamos aqui na terra para representar esse reino. Representar esse rei. O Daniel, ele era o representante desse reino. Ele podia, Daniel, é muita coisa que Daniel podia fazer para agradar o rei, mas as palavras que ele usa é palavra de quem não está nem aí para o rei. O negócio dele é com Deus. Aqui ele podia falar da interpretação do rei, mas, por exemplo, o que o rei quer saber de um reino que se levantará? Não precisava ele falar, mas ele falou, ele deixou bem claro: vai vir um reino que ele se estabelecerá e esse reino nunca será destruído. O rei podia irar com isso, sabia? O rei podia virar para ele: oxe, que negócio é esse? Que negócio é esse? O meu reino que nunca vai ser destruído. Mas não, quando ele falou a verdade, o rei falou: de fato, o Senhor, o seu Deus é o Senhor dos deuses, dos reis. E o final, para a gente finalizar, no versículo 47 a seguir, respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu sobre ele os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Nós vimos um relato muito semelhante a isso ao próprio José na época do Egito, sendo governador. Aconteceu com Daniel também de se tornar aqui um governador, junto também com Sadraque, Mesaque e Abednego, só que Daniel ele ficava mais próximo do rei, ele estava em uma posição um pouco maior. Nós vimos que é um relato impressionante. Quando nós paramos para pensar do ponto de vista de comportamento, para Daniel conseguir esse respeito e admiração de um rei pagão, a gente vê que não é qualquer coisa. Então Deus coloca Daniel como governador ali na Babilônia junto ao rei, e coloca eu e você como governador de onde quer que nós estamos também, para governar para ele segundo a vontade dele. Amém? Lá na sua casa Deus te dá autoridade para você governar, dentro do que é para você governar, dentro do que é para você fazer, e o seu comportamento ele é importante. A forma como você age e como você reage é importante. Porque aqui são várias hipóteses que eu podia dar para Daniel fazer. O rei sonhou, vamos correr lá, ver o que o rei vai falar. Não, eles estavam tranquilos. O rei vai matar todo mundo? Vamos dar um jeito? Não, eles vão para a oração. Então são várias coisas que eles fazem aqui,
que nós temos que tirar para a nossa vida como lição. Amém, irmão? Amém. E uma coisa que mostra que Daniel é profeta desde novo é que a visão da estátua que ele teve, de fato, aconteceu do jeitinho que ele falou e vem acontecendo. Amém? Os irmãos se coloquem de pé. Alguém tem alguma dúvida? Ou quer falar alguma coisa? Está bem explicado. Bem explicado, né? Só para os irmãos gravar. A cabeça de ouro, a Babilônia. Braços e peito de prata, os Medopés. Ventre e coxas de bronze, é a Grécia. Pernas e pés de ferro e barro, o Império Romano. Amém, irmãos? Os irmãos nunca mais vai esquecer isso, que nós já falamos bastante disso. Nós vamos orar